Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio aqui do nosso querido podcast, o Bola Planismo. Isso mesmo, como eu costumo sempre começar já agradecendo vocês pela interação conosco, pelas mensagens, por se inscreverem no canal. Se não se inscreveram ainda, só pesquisar Bola Planismo lá no YouTube que vai aparecer. Então, desde já quero agradecer pelas mensagens, pelas sugestões, pelas perguntas, tudo que vocês têm interagindo e também mandado suas críticas, tudinho. É muito importante pra gente, totalmente essencial que você participe, que esteja conosco. Então, mais uma vez, esse podcast aqui é para vocês, já que estamos vivendo num momento aí complicado, dessa pandemia do coronavírus, a grande maioria no isolamento, só quem tem que trabalhar precisa ir, trabalho essencial, saindo de casa. Então, estamos aqui dando uma nova maneira de você se interagir com o futebol, se interar com as notícias do mundo esportivo e também dar aquela risada com muita irreverência e também informação aqui no podcast do Bola Planismo. Hoje um assunto bastante interessante, bastante legal, assunto que dá uma esperança aí para o torcedor do futebol, e não só torcedor do futebol, e sim para todo mundo, é a volta do futebol. Lá na Alemanha, a Bundesliga está de volta, ainda bem, já estava com muita saudade de assistir um jogo ao vivo. E também, no segundo bloco, vamos falar sobre essa questão das 5 substituições que já se iniciou lá na Bundesliga. Muita gente concorda, outros discordam, então é um tema que gera bastante polêmica e também muito assunto aqui no podcast do Bola Planismo. E para não ficar muito tempo eu falando aqui, vocês cansados de ouvir a minha voz e o meu sotaque lindo carioca, já vou chamar os meus amigos participantes aqui do podcast Bola Planismo, começando por ele, Vitão. Fala comigo, Vitor. E aí, João, beleza? É isso aí, a gente vai falar hoje da Bundesliga, um campeonato bem legal, que finalmente a gente tem agora jogo para assistir, porque ninguém mais aguentava ver jogo da seleção brasileira da década passada. Finalmente estava sentindo muita falta, e a temporada começou bem, né? A continuação dessa temporada começou bem. Nenhuma surpresa, tivemos goleadas, tivemos empates, tivemos muitas emoções. A gente vai falar um pouquinho desse início e dar um panorama do que pode ser, o que causou polêmica nesse início e o que vem de positivo, contrastando com esse negativo que a gente também viu. Beleza, Vitor, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no podcast conosco. Então já vamos chamar ele, novamente, nosso caçulinha, hoje o Ara Malucão. Fala comigo, Ju. Boa noite, João. Boa noite, galera. Muito feliz pelo nosso quarto episódio, isso mesmo, quarto episódio do Bola Planismo. Eu já vou começar dizendo que estou muito feliz com a volta da Bundesliga. Agora, pô, Vitão, falar que a Bundesliga é legal, não é, velho, não é. Se isso fosse há um ano atrás, eu nunca que acordaria cedo para assistir Colônia e mais. Pelo amor de Deus, velho. Agora é muito feliz em ver nosso querido futebol, a bola voltando a rolar. Não é não, João? Perfeito. Rapaz, acordei, eu tenho curso sábado pela manhã. Acordei atrasado, o horário do curso é 8 horas, acordei 9h30, mas mesmo assim já estava ansioso no dia anterior para acordar e assistir um jogo, assistir o Leipzig contra o Freiburg, se não me engano. Isso, foi 1-1 esse jogo bom, jogo corrido. Gostei demais, já vamos falar sobre essa rodada em geral, mas só para dar aquele destaque inicial. Mais uma vez, nosso amigo aqui presente, o nosso cara do design, ele que comanda tudo, é um dos caras mais importantes que tem aqui na nossa equipe do Bola Planismo. Alô, Leandro, seja bem-vindo, amigo. Boa noite não, né? Que você pode estar ouvindo isso aqui em qualquer boa horário. Noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo. Salve, salve, rapaziada. Prazer estar participando de mais um podcast com vocês. Acho que a gente tem muito o que falar sobre a volta do futebol, porque antes só tava tendo futebol na Bielorrússia, né? E assim, o Vitão aí tava reclamando da Bundesliga, mas queria ver ele assistir um jogo da Bielorrússia pra ele ver como é bom. Maluco. O João, eu amo a Bundesliga. Eu assisto o jogo do esporte com Hernani Brocador e Leandro Bácia. O que é a Bielorrússia pra mim, cara? O que é a Bielorrússia pra mim? Mas acho que a gente tem muito o que falar sobre essa volta da Bundesliga. O destaque inicial que eu posso fazer é que nenhuma equipe que jogou em casa venceu na rodada. A gente teve praticamente todas as equipes que jogaram fora vencendo, além dos empates. Acho que a gente tem muito que comentar também sobre essa situação do futebol, sobre a situação das comemorações no momento dos gols. Acho que é um assunto a ser muito abordado pela gente nesse podcast. Beleza, Leandro, concordo plenamente com você. E olha, eu falo,
eu posso me odiar ao máximo, mas assistir futebol da Bielorrússia não tem como não. Não tem como. Eu assisto Série B porque é do Brasil e eu consigo pelo menos ver. E também o time que eu torço já caiu 3 vezes. Já cansei de ir para estádio sexta-feira ver Vasco e Oeste, Vasco e Bragantino. É uma tristeza sem fim, mas aí estamos. Mas assistir, procurar link pirata no YouTube para ver se o futebol da voltar, tem Bielorrússia. Vasco e Bragantino de novo, hein? Pô, pelo menos na Série A, filho. Pode ter Vasco e qualquer time, pelo menos tá na Série A. O que importa é isso. Mas então, sem mais delongas, já entrando no nosso debate aqui sobre a Bundesliga primeiramente, já que o tempo é curto e o assunto é muito grande. Primeiramente, vou dar aquele panorama rápido, voando aqui da rodada. Rodada que começou ontem, Hoffenheim 0, Hertha Berlin 3, Augsburg 1, Wolfsburg 2, Borussia 4, Schalke 0, pô, ficou até Borussia 4, Schalke 0, Fortuna Düsseldorf 0 e Paderborn 0, RB Leipzig 1, Freiburg 1, Eintracht Frankfurt 1 e Borussia Mönchengladbach 3. E hoje tivemos Colônia 2 mais 052, Union Berlim 0 e Bayern 2, com gol já do Lewandowski. E amanhã termina a rodada, amanhã que a gente diz na segunda, Werder Bremen e Bayer Leverkusen, para fechar essa primeira rodada aí da volta da Bundesliga, Campeonato Alemão. Agora eu já vou chamar o Leandro novamente. Leandro, você já deu uma palhinha, comentou aí, os times da casa não venceram, mas antes de querer te falar de futebol, dos jogos em si, a importância dessa volta do futebol alemão, essa esperança que traz não só a nós que amamos, gostamos e colocamos o futebol assim muitas vezes como nossa vida, mas sim para todas as pessoas que pararam para acompanhar e já viram alguma evolução mundial nisso tudo. Cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar é que teve um jogo aqui, foi o jogo do Trava-Língua, né? Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach. Pô, Esse, meu Deus com do céu. certeza, com certeza foi um jogo para quem tá tentando fazer um trava-língua. Mas, o que eu posso comentar é que todo mundo esperava por esse momento da volta do futebol, cara. Não tem como, sabe? Eu nunca fui tão fã também do futebol alemão. Acho que dentre os campeonatos europeus foi o que eu menos... É um dos que eu menos gosto, talvez junto com a La Liga e o italiano, que também não curto muito. Mas, mesmo assim, cara, foi sensacional acordar sábado de manhã para poder assistir Borussia Dortmund e Schalke. E sem contar que foi um puta de um jogo, cara. E acho que isso abre a porta agora também para outras ligas voltarem com futebol. Acredito que a Premier League no próximo mês já volte. A gente também pode ter a volta da La Liga, a volta do campeonato italiano. Não sei como vai ser na Itália, né? Pela situação que ocorreu do coronavírus. Então, acho que assim, a gente foi premiado de poder ver ainda no mês de maio a volta do futebol. E espero que o futebol volte de vez agora, não só na Europa também, mas aqui na América do Sul. Acho que tá todo mundo aqui com saudade de ver seu time jogar, o Ruara com saudade de ver o Leandro Barça brilhando com a camisa do esporte. Saudade não é a palavra, não é bem a palavra, é mais uma questão de aperreio, mas tudo bem. Enfim, eu acho que a gente tá necessitado de ver nosso time jogar, ir no estádio. Pô, cara, eu sou um dos caras que mais curto ir no estádio, inclusive eu comentei ainda no primeiro podcast que no jogo da Libertadores São Paulo e River Plate eu iria. Acabei não indo por conta do coronavírus, mas eu não vejo a hora do futebol nacional voltar e acho que a Bundesliga abriu a porta para isso. Agora, lógico que as medidas devem ser tomadas no momento, mas fico feliz do futebol ter voltado. Concordo plenamente com você, Leandro. Eu, além de gostar de estar em estádio, sou um torcedor de arquibancada mesmo. Sempre que posso estou presente em São Januário, junto com alguns amigos, ou vou sozinho mesmo. Comigo não tem essa, gosto muito de acompanhar. E além também de trabalhar, né? Estou sempre em jogos do Flamengo, jogos do Fluminense, jogos do Botafogo, os jogos dos menores aqui do Rio. Então estou sentindo uma falta absurda de poder estar em estádio, poder trabalhar, poder falar com os jogadores, poder conversar. É uma sensação assim que quando eu pude acompanhei o Leipzig e o Freiburg.
foi uma coisa de louco. Chamando já o Ojoara, antes da gente ainda falar sobre os jogos em si da Bundesliga, queria que você também comentasse um pouco sobre essa questão, né, Ojoara? Estamos vivendo esse momento chato aí, essa pandemia, tantos milhares de mortos no mundo inteiro, e você vê uma pontinha de esperança na Alemanha, claro, com todas aquelas normas, os jogadores sentados um longe do outro, tem aquela questão da comemoração que vamos chegar um pouco mais lá, falar um pouco mais na frente, mas já é uma pontinha de esperança. João, primeiramente, você viu o jogo, né? Leipzig e Freiburg. Meu alemão também tá em dia. Vi sim. Rapaz, não tem aquele galego Peterson? Meu amigo, eu acho que o único mérito do cara é ser bonito. Porque se esse cara fosse pernambucano, seria vendedor de caldo de cana. Que centroavante ruim, velho. O cara não sabe não sabe fazer um pivô. Vou te falar, Joara. Vou te falar, se você pegar às vezes, rapidinho, só um comentário, se você pegar às vezes esses campeonatos europeus aí, você tem uns jogadores que jogam em determinados clubes, que se o nome do cara fosse Josivaldo, Francismar, Reginaldo, Edmilson, os caras não jogariam em clube nenhum. Não tem certeza. Como. Se fosse brasileiro, não jogaria. Cara, horrível, velho. Teve até o Matheus Cunha que fez o gol ontem um dos gols ontem do Hertha. Do Hertha Berlim. Falando isso, eu tenho que parar com essa mania de chamar os outros de menino, porque eu tenho 16 anos, não combina muito. Agora, voltando ao assunto, eu acho que essa questão do futebol alemão, eu acho que a gente deveria levantar uma questão ainda maior, que é o seguinte: a UEFA acaba de confirmar que a Champions League vai voltar. E como vai ser essa questão? Beleza, que a Espanha já voltou os treinos, mas querendo ou não, ainda não jogou 90 minutos. Um treino nunca vai ter a intensidade de um jogo. Como é que vai ser? Porque, querendo ou não, clubes como Bayern, Leipzig terão muito mais vantagem contra clubes, por exemplo, Atlético de Madrid, Barcelona. Chelsea não, porque o Chelsea já foi morto, né? Acho que não precisa nem de segundo jogo. E entre outras coisas. Mas eu acho que isso deveria ser levado em conta. E a gente vai falar muito mais disso na questão das substituições. Joara, você é garota ainda. Mas eu também não assisti, não era nascido ainda. Era nascido, mas tinha 1 ano de idade. Mas teve um jogo aí, tal de Vasco e Palmeiras, Mercosul. Não sei se você lembra, já ouviu falar. Acredito do que baixinho, virada. Em 45 minutos, o Vasco fez 4. Então não existe jogo morto. Não existe, não é possível. Vimos isso na última Champions, quando o Tottenham passou com 3 gols do Lucas. Ninguém esperava isso, não desmerecendo o Lucas, longe disso, mas ninguém esperava que o Tottenham passasse e conseguisse... O Lucas de esquerda merece ser eliminado. Sim, pra você ver. Só um extrazinho aí. Então, essa questão da Champions League pode ser um assunto aí, um próximo tema de outro podcast. E já vou chamar o Vitor agora, tanto o Leandro quanto o Joara, Vitor, falaram sobre essa questão, dessa esperança, dessa volta do campeonato alemão, da alegria que nós tivemos de poder acompanhar um jogo ao vivo, porque de verdade não estava aguentando mais ver jogo antigo, sinceramente não estava dando, e você poder ver um jogo assim já é uma ajuda enorme. Queria que você falasse agora dos jogos em si, né? Dessa volta da Bundesliga e dos resultados em si. Não precisa ficar focando em todos os jogos não, mas fique à vontade para falar sobre os que mais te chamaram a atenção nessa rodada. Bom, foi algo bem estranho, sinceramente. Eu achei muito estranho, achei super bacana Schalke e Borussia Dortmund e Schalke abrirem o retorno do futebol alemão, né? Só que eu assisti o primeiro tempo, eu nunca vi as câmeras dos atletas indo pro vestiário chamarem tanta atenção do público que estava assistindo. Eu acho que foi um jogo para você entender o protocolo, como é que vai ser daqui para frente, a questão de você ver no banco pessoas usando máscara, claro, a questão de não ter torcida transformou um jogo muito, muito sem sal, entende? Eu gostei bastante, mas foi mais por uma conta de introdutória, de saber o que estaria acontecendo agora. Parecia algo atemporal, algo desconexo da realidade. E claro, eu acho que para mim foi um jogo muito sem sal. Não pelo jogo, o jogo foi ótimo, 4-0 e poderia ter virado 7-8. Mas a questão de não ter torcida, para mim, não é a mesma coisa. Com certeza. Futebol principalmente sem pública nunca vai ser a mesma coisa. Não tem como ser. É um vazio que dá. Você vê estádios vazios, os torcedores ali emblemáticos não estando apoiando
o seu clube, até mesmo essa questão de casa e fora fica complicado, né? Porque você costuma ter mais pressão quando você joga fora de casa, a torcida adversária caindo em cima, mas pelo visto, sem uma torcida, é até mesmo difícil falar, você é obrigado a ganhar em casa com o apoio da sua torcida. Não tem mais isso. Então esse início é complicado. E para falar dessas mudanças, chamar novamente o Leandro, tem essa questão que não sei, acredito que não seja nem tão breve, Leandro, que volte as torcidas, os jogadores sentados separados, de máscara, usando máscara ainda. Você não pode comemorar junto, abraçando, beijando. Claro que tem sempre alguns que quebram essas regras, mas é o que está sendo proposto. Não pode bater mão. Claro que tem aqueles toques do jogo, né? Mas queria que você falasse dessas normas que foram impostas aí ao futebol e como é que você vê isso tudo. Mano, eu acho que assim, por um lado é algo muito positivo, porque isso, querendo ou não, influencia o telespectador, influencia o cara que está assistindo o jogo a pensar, poxa, eu não devo sair pela rua, sair cumprimentando, sair beijando todo mundo, enfim. Só que eu acho que ao mesmo tempo acaba sendo em vão, porque, como você mesmo disse, durante o jogo existe o contato. Então, aqueles 22 caras que estão ali dentro de campo, exceto o goleiro, muitas das vezes, eles acabam tendo contato no lance de escanteio, acabam tendo contato no lance de cobrança de falta, até mesmo em disputa de bolas. Então, acho que essa questão da comemoração, dos caras quererem erradicar isso, eu acho que é muito mais por conta da conscientização para quem está assistindo o jogo do que justamente por uma prevenção dos jogadores. Caso fosse uma prevenção dos jogadores, né, a gente não teria futebol ainda, porque o futebol é um esporte de contato e não tem como haver contato se os caras quiserem uma prevenção dos jogadores. Inclusive nesse jogo, a Eintracht Mönchengladbach teve um dos gols, o primeiro gol do Mönchengladbach, que o Plea, que é um dos atacantes que marcou o gol, cumprimentou o Thuram, que deu assistência, se eu não me engano, ou enfim, com um beijo, né, um beijo no rosto. Então, assim, eu acho que essa questão da comemoração é muito mais para nossa conscientização do que para a proteção dos jogadores. E outra coisa, Leandro, fora a questão do pré-jogo, do vestiário, que é um espaço pequeno, e eu vou colocar, sei lá, 30 pessoas, porque tem os jogadores, banco de reserva, treinador, comissão. Pô, é completamente normal da categoria de base ao profissional. Aqui no Brasil, lá fora pode ser diferente, mas sempre tem aquela roda, o capitão falando, o treinador passando orientação. Ou seja, querendo ou não, tem o contato. Eu acho que essa questão de um ficar longe do outro, no banco, a questão das máscaras, eu acho que é uma questão muito mais para falar externamente como o corona está impactando, vamos nos prevenir, para ser assim uma ação em prática mesmo. Eu acho que é mais uma questão de mídia, de marketing, do que uma questão de prática. Eu também não tenho certeza que é isso, até porque, como você mesmo já falou, o Leandro também citou isso na fala dele, você tem um contato no meio do jogo, você tem um contato dentro do vestiário, as pessoas com certeza não ficam uma longe do outro quando vai fazer preleção, até mesmo porque tem muito vestiário que não tem espaço para isso. Então, vale lembrar que é muito mais uma questão de mídia, mas que pela fase que estamos, pelo momento que estamos vivendo, acredito até que seja bom que se mantenha isso, que permaneça assim, porque vão pensar, a parada lá na Alemanha, eles já estão se abraçando, estão fazendo tudo, então já foi erradicado. Não, ainda não. Existe uma diferença de como é que está o andamento da doença na Alemanha para como é que está aqui no nosso país. Muito pelo contrário. Aliás, aqui os números só estão aumentando. Mas então, galera, esse foi o nosso primeiro bloco, falando sobre a questão da Bundesliga, falando sobre os jogos, a volta aí finalmente dos jogos ao vivo do Campeonato Alemão. Gostamos demais. Vamos ter mais outros, com certeza, outros podcasts falando sobre jogos em si, sobre essas rodadas que vão seguir. E vamos claro que ainda vamos falar sobre a Bundesliga de uma maneira informal, mas nosso tema principal que agora vai ser sobre as questões das 5 substituições. Começou na última rodada. E queria já saber de você, Joara, foi o último a falar, já vou te chamar novamente. Sua opinião sobre as 5 substituições possíveis entrando aí no mundo do futebol.
Assim, eu acho que isso é uma questão, pô, isso é completamente válido, né? Sancho, a gente viu, tem uma imagem que viralizou do meia Sancho do Borussia, pô, velho, o cara tá parecendo meu tio, velho, barriguinha de chope, completamente fora de forma. Pô, os caras passaram 2 meses, velho, sem treinar, sem... Beleza, que tem exceções, como o próprio Milner, do Liverpool, pô, o cara todo dia fazendo TikTok, treinando, tá ligado? Mas, tipo, a questão física, querendo ou não, dá uma caída. Por isso que eu vou levantar novamente aquele tema. Pô, beleza, o futebol voltou na Alemanha, legal. Mas como vai ser? Querendo ou não, os times alemães vão ter vantagem contra os outros times, tá entendendo? Poderíamos pensar numa questão do seguinte, pô, beleza, na Bundesliga teremos 5 substituições, mas, por exemplo, numa volta da Champions League, vai jogar, sei lá, um Atlético de Madrid e Bayern de Munique. O futebol na Alemanha voltou antes. Então, o Bayern tem 4 substituições e o Atlético tem 5. Temos que ver essa questão, porque a disparidade física vai ser grande. O que é que tu acha, João? Mas aí, o Joara, não é assim também. Os times da Alemanha vão poder trocar 5 vezes. Não. Contra, se for mudar, Bayern e Atlético de Madrid. O Bayern não vai poder trocar 5 vezes, Atlético de Madrid 3. Não, isso vai de acordo com cada campeonato. O campeonato alemão aderiu a essas 5 substituições. Eu entendi essa questão, mas é a questão física mesmo. Tá entendendo? Sim. Não, eu vejo da seguinte forma. Ou você separa a questão de 5 substituições por conta dessa volta do coronavírus, por jogadores estarem parados um bom tempo, ou você coloca isso como se fosse algo que poderia ser implementado de maneira, como é que eu posso falar, ficasse assim para sempre. Ó, pronto, nova regra, foi implementada. Então, vou chamar o Vitor para essa conversa também, queria que você falasse sobre isso. Você vê essa nova regra agora do futebol, das 5 substituições, apenas por causa do coronavírus, os times estarem voltando ainda, os jogadores não estarem em sua forma física ideal, ou uma coisa que pode ser implementada para ficar de forma direta no nosso futebol? Então, a minha concepção é que as 5 substituições são por questão de condicionamento físico. Então, por isso eu vejo como algo temporário, algo para esse ano e ano que vem. Ou, no caso da Europa, para 2 temporadas. Porque voltar ao ritmo, então a gente sabe que um jogador como os melhores do mundo, Cristiano Ronaldo, Salah, Mané, eles têm no máximo por ano 2 semanas de férias, porque tem Nations League, tem Champions League, Copas, campeonato. Então, é muito puxado o condicionamento físico de um jogador como esse. Só que tem um ponto que eu até bato de frente com o Ojuara, que é, se você faz 5 substituições, se você tem condições de fazer 5 substituições, então um time como o Bayern de Munique, que tem um banco melhor, tem uma vantagem muito maior. Com certeza, ótimo ponto levantado, Vitor. Entendeu? Vamos dizer que Felipe Coutinho está no banco, tá? Gnabry, Lewandowski, que até pouco tempo, até a parada agora era dado por muitos o melhor jogador do mundo. Então tem Gnabry, Lewandowski em algum outro ponto jogando contra o Union Berlin, como foi o caso desse final de semana. Aí sai o Coman e entra o Felipe Coutinho. Sendo que você pega um time como o Union Berlin, não tem nenhum jogador do nível desses 4 que eu citei, entendeu? Então é uma situação muito difícil. Claro que o condicionamento físico é um fato, mas também tem esse lado que é muito delicado de se mexer. Mas tem, eu concordo contigo, Vitor. Mas isso sempre aconteceu no futebol. Porém, com essa pandemia, eu acho que isso ainda vai ser mais colocado em prática, tá entendendo? Na Inglaterra mesmo, o time do City. O time sofreu com muitas lesões, mas como tem um elenco inchado, um elenco de qualidade, conseguiu contornar essa situação. Agora o time, por exemplo, que está fazendo uma bela campanha é o Sheffield, tá entendendo? Pô, eu acho que o Sheffield não tem condição de, por exemplo, um jogo pegado, City Sheffield, 5 substituições. Querendo ou não só a vantagem física, mas a vantagem técnica do City vai ser muito maior do que a vantagem do Sheffield, tá entendendo? O City consegue repor o Agüero com o Gabriel Jesus, mas o Sheffield consegue repor o ataque dele, tá entendendo? Na questão da qualidade. Te entendi, é uma questão complicada. Eu já adianto que sou contra, não por conta disso,
Até mesmo porque as questões físicas dos jogadores, mesmo em casa, eles tinham, entre aspas, não, eles tinham a obrigação de permanecer sua maneira física. Claro que não é da mesma forma, óbvio, treinamento, mas dando o melhor sempre, tentando fazer o máximo com o espaço que você tem. Então, essa questão técnica ou não, aí para mim isso de alguma forma pode ser um ponto citado? Pode, claro, mas não fez assim, 3 substituições. Você trocando 5, tirando a questão do goleiro que só é substituído quando está machucado, ou então acontece alguma coisa muito urgente, você está trocando metade de um time. Então é bastante complicado. Eu sou contra e já queria também saber a opinião do Leandro sobre isso. Olha, eu acho que em relação a 5 substituições, no momento é necessário. É muito necessário, acho que por conta do que a gente está passando, do condicionamento físico dos jogadores, eu acho que o cara treinar em casa não é a mesma coisa do que o cara treinar em equipe, treinar em grupo, fazer um coletivo. Acho que no momento é necessário, achei uma recomendação da FIFA fantástica, pelo menos por agora, não acho que deve ser algo definitivo para frente, é algo a ser pensado e a ser testado, pelo menos por agora. Em relação ao que o Gui falou agora há pouco, do condicionamento físico dos jogadores, acho que assim, não tem a ver com as substituições, tem a ver sim com o momento. Por exemplo, a Bundesliga voltou agora, a gente não sabe quando vai voltar a La Liga ou a Premier League. Então, supomos que na próxima fase da Champions League a gente tem um City Bayern. É óbvio que o Bayern teria uma vantagem em relação ao Manchester City por conta do condicionamento e do tempo de jogo. Mas isso não tem a ver com as substituições. Voltando para as substituições, acho que nesse momento é algo necessário. Eu até vi uma discussão na ESPN em relação a isso dos elencos também. O Bira, se eu não me engano, estava defendendo que as 5 substituições elas favorecem os times de menor expressão, né? E não lembro quem, não lembro se era o Mauro, enfim, estava defendendo que as 5 substituições elas acabam prejudicando as equipes pequenas. Na minha opinião, acaba favorecendo e prejudicando ao mesmo tempo, porque favorecendo pelo fato de que tem, como o elenco já não é muito bom, tendo a oportunidade de ter as 5 substituições, não teria uma disparidade técnica tão assim, sabe? E os caras que entrassem no segundo tempo poderiam entrar para dar um gás para a equipe. Mas acho que também seria prejudicial em relação às equipes maiores que têm um banco de reservas melhor e condição de colocar jogadores mais decisivos durante a partida. É um assunto bastante complicado de se debater, com certeza. Eu, mais uma vez, não consigo mudar minha opinião. Para mim, são 3 substituições. Até mesmo você prejudica, de alguma forma, na minha visão, o técnico, porque ele entra sabendo que tem que fazer 3 substituições. Se ele entra sabendo que tem 5, ele vai mudando, mesmo sendo apenas 3 paradas. Isso quando acontece na Copinha, quando acontece em juniores, ok, porque você vê a diferença física dos garotos para o pessoal mais velho. Agora, já nessa questão dos campeonatos, não consigo colocar. Se fosse 2 primeiros jogos, 3 primeiros jogos, até vai. Mas depois volta às 3 substituições e pronto. Uma questão que gera muita polêmica, gera muito debate, porque opiniões diferentes, com certeza. Eu discordo, o Leandro concorda, o Vitor discorda, o Joara concorda. Então, tá bom, o importante é gerar esse debate, o importante é gerar essa divergência de ideias, mas pelo visto essas 5 substituições vão permanecer aí até quando não sabemos. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. E também agora, infelizmente, a gente tem tempo, então tem que cumprir ele, né? Estamos terminando aqui o nosso podcast, episódio 4, se não me engano. Para mim é o terceiro, porque eu não participei do primeiro. Mas o importante é que estamos aqui mais uma vez. Queria mais uma vez agradecer a presença de cada um, agradecer vocês estarem nos escutando, estarem antenados aqui conosco, curtindo o nosso podcast, curtindo as nossas ideias, nossos conflitos e informações aqui no Bola Planismo. E desde já quero agradecer ao Leandro, ao Joara e ao Vitor. Já vou chamar o Vitor aqui para dar o seu destaque final, meu amigo. Opa, quero agradecer aqui, né, quem viu a gente até agora, mandar um abraço aí para vocês que estão acompanhando a gente desde o início. Estamos dando uma movimentada boa agora no Twitter. Conseguimos bastante apoio. Então, esse foi o tema de agora.
Vamos ver como é que vai continuar essa condição que a gente está sendo obrigado a seguir, obrigado de uma forma positiva, pelo menos a forma como eu enxergo. E nenhuma surpresa até agora. Amanhã tem jogo, lembrando que a gente está gravando no domingo. Valeu, Vitão. Muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui conosco, pela sua presença, que é bastante importante, bastante essencial. Também um cara que sabe muito. Tem novidade aí. No próximo podcast a gente fala. Mas Vitão vai fazer uma participação especial num podcast especial aí também, Vitão. Então, muito obrigado. Agora eu vou chamar o Leandro mais uma vez aqui conosco. Queria que você desse o seu destaque final, Leandrão. Bom, queria primeiramente agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, por poder participar. Eu já estou quase um integrante da mesa. Meu destaque final, acredito que seja para os líderes da competição da Bundesliga, né? Acho que Bayern, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach venceram na rodada e continuam nessa briga. Logo daqui a 2 rodadas, se eu não me engano, a gente já vai ter um Bayern e Borussia Dortmund na casa do Borussia, então tem tudo para ser um grande jogo. A diferença hoje é de 4 pontos, talvez possa diminuir para 1, ou dependendo da próxima rodada, pode até um igualar o outro, enfim. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela participação. Peço que vocês me sigam lá no meu Instagram, eu faço arte para o pessoal aqui, DMZDesign_, e segue lá, que a gente está sempre postando alguma coisa. Ontem mesmo, quando o Haaland fez o gol, né? Eu fiz uma postagem sobre ele. E é isso aí. Agradeço mais uma vez vocês. Leandro, você já é integrante da mesa já, meu amigo. Tu já tá certo aqui, já é presente. Quando você não puder estar, mesmo assim, seu lugarzinho na mesa vai estar guardado, muito bem guardado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E para fechar, nosso caçulinha, torcedor do esporte sofredor, ô Joara. Então, irei reiterar o que todos falaram. Queria agradecer a todos. Mas, ô Vitão, tu falar que o Lewandowski era o melhor do mundo até essa parada, tendo o Neymarzete aqui na mesa, falando nisso, acho que até seria um ótimo tema. Com a paralisação do futebol, se ele não tivesse paralisado, quem seria o melhor do mundo? Eu acho que daria um bom debate. Eu fico com o Neymar, Vitão falou Lewandowski. O que é que vocês acham? Siga o nosso Twitter, nosso Insta, curta, comente e compartilhe. O Joara, até o Vitor, Leandro, a próxima vez, vamos dar algum jeito, quando o Joara começar a falar besteira, a gente corta o áudio dele, expulsa ele da live, tenta fazer alguma coisa para que ele não continue, porque senão vai acabar complicando e nem vai parar de seguir a gente, de mandar mensagem, interagir. Complicado, né, Joara? Mas tá bom. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast. Foi um prazer enorme ter você conosco. Esperamos vocês no próximo episódio.